Brasília, o senhor acredita que é possível que o ministro Alexandre de Moraes devolva, mesmo que temporariamente, o passaporte do ex-presidente? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto. Boa tarde, Thales. E a todas e a todos que nos acompanham na Wall News. Eu acho pouco provável, Diego, que o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal façam essa concessão. Diria até pouquíssimo provável. Porque é preciso lembrar aqui, é preciso ter em conta que o ex-presidente Jair Bolsonaro não está sendo investigado neste momento por qualquer crime, por um crime trivial. Nós estamos falando, Diego, de um crime previsto no título 12 da parte especial do Código Penal, que é o título dedicado aos delitos contra o Estado Democrático de Direito. O ex-presidente Jair Bolsonaro é investigado por tentativa de golpe de Estado, prevista no artigo 359-M do Código Penal, crime que tem pena de 4 a 12 anos de reclusão, e é investigado também por possível crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crime do artigo 359-L, e ainda por crime de associação criminosa, crime do artigo 288. Nós não estamos falando aqui de um crime trivial, de pequeno potencial ofensivo, não. É coisa muito séria. O país, por muito pouco, não saiu da rota democrática. Então, nesse sentido, o que se tem hoje em termos de apreensão do passaporte do ex-presidente Bolsonaro é algo que se destina a salvaguardar o êxito da investigação e uma possível pena se ela vier a ser imposta acaso haja processo penal. Então, a apreensão do passaporte é o que nós chamamos no processo penal de uma medida cautelar. É uma medida cautelar fundamental para evitar a evasão do presidente. Então, me parece que, sobretudo depois desse comparecimento muitíssimo mal explicado à Embaixada da Hungria em Brasília, onde ele levou travesseiro, lençol, ficou por lá 2 dias, toda a expectativa é de que esse passaporte não seja restituído, porque integra o núcleo essencial, Diego, para concluir, das cautelas necessárias ao êxito das investigações. Professor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, é possível? É o seguinte, hoje aqui teve o Miguel Reale Júnior, deu uma entrevista no All News, eu acho que na primeira edição, em que ele, se eu entendi bem o que ele disse que ao ir para a Embaixada da Hungria, o Bolsonaro já se evadiu durante 2 dias. Eu sei que o fato dele ter ido, como o senhor falou, como eu falei também, o fato dele ter ido já levanta a suspeita de que ele pretende pedir asilo e sair. Agora, a embaixada, estar na embaixada, de fato, ele já fugiu? Já é uma fuga durante 2 dias? Essa é uma excelente questão jurídica que você formula, Thales, e há divisão dentre os juristas nesse sentido. Eu devo, por questão de seriedade científica, dizer a você que há divisão de entendimento. Não me parece que caracterize fuga ao território nacional. Por quê? Quando se diz, Thales, que a embaixada é território estrangeiro, em verdade isso é uma ficção jurídica. A embaixada não é aquela base geofísica onde o Estado Nacional estrangeiro desempenha a sua soberania de forma plena, né? Numa embaixada, um Estado estrangeiro não pode desenvolver, por exemplo, um projeto armamentista, não pode violar a ordem pública brasileira se ela estiver no território nacional. É que nós temos uma convenção internacional muito importante, que é a Convenção Internacional de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 1961, que, ao conceder toda a proteção que se chama imunitária, a proteção de imunidade aos embaixadores, ao pessoal de diplomacia, à equipe necessária para representar o Estado estrangeiro, a convenção tem que salvaguardar também a imunidade dentro daquele território, sem o que a missão diplomática de caráter permanente não desempenha suas funções. Então, quando nós falamos que a embaixada é território estrangeiro, em verdade, isso é uma ficção do direito internacional para dizer que há uma concessão do Estado que acredita, do Estado que recebe aquela diplomacia,
de reconhecer que ali tudo pode no território exterior, exercendo as prerrogativas do Estado estrangeiro para fim de cumprimento da missão diplomática. Agora, a embaixada, ela está dentro do território nacional, juridicamente falando. Então, eu não chego a dizer que o presidente saiu do país. Isso não seria possível, para dizer que ele descumpriu uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O que eu digo, num sentido contrário, para concluir, Thales, é outra coisa, que ao entrar na embaixada estrangeira, não para fazer uma mera visita de 2 ou 3 horas, vamos entender, ao entrar numa embaixada na calada da noite, para permanecer por 2 dias, levando até roupa de cama, caracterizando que sua intenção era, muito provavelmente, a de pedir asilo em Estado estrangeiro, isso pode, sim, agravar em muito a situação do ex-presidente perante as medidas cautelares tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele aumentou imensamente a imagem de que ele impõe risco à plenitude das investigações, na medida em que aquilo pode caracterizar uma tentativa, aí sim, uma tentativa de fuga do território nacional através de uma concessão de asilo. Então, hoje, o Supremo Tribunal tem em mãos mais elementos cautelares para decretar medidas mais aprofundadas, que poderão chegar, a depender dos fatos, até uma prisão. Não acredito de modo nenhum que isso vá acontecer agora, mas isso pode se assomar a outros elementos que levem a uma prisão preventiva. Doutor Gustavo, como ele tem antecedentes, ele já fugiu uma vez para Miami, né, para não passar a faixa para o presidente eleito. Entre essas medidas cautelares que o senhor está falando, a prisão é a última, né? Mas tem outras. Por exemplo, tornozeleira eletrônica. No caso dele, já não está na hora do Moraes determinar que ele use tornozeleira eletrônica? Porque não dá para confiar nesse rapaz, não é possível. Ele está desafiando a justiça brasileira. Couto, talvez esteja sim. Apenas eu acho que aí, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal ele faz um exercício de cálculo político. É o que nós chamamos, na jurisprudência, Couto, de pragmatismo consequencialista. Ele faz uma mensuração das consequências da decisão judicial. Será que, em certa medida, não é o que Bolsonaro deseja? Porque quanto mais as medidas cautelares se agravarem, por exemplo, a colocação de uma tornozeleira eletrônica, mais ele ganha respaldo perante os seus eleitores, mais ele recupera aquela imagem do mito. Ele vai se tornando um mártir por ter, portanto, sofrido constrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Imagine a hipótese máxima, a medida cautelar mais grave que há, que é a prisão preventiva. Se ele sofre uma prisão preventiva agora, ia ter uma aclamação desse terço da opinião pública a favor dele. Então, me parece que na mente do ministro Alexandre de Moraes, que é um estrategista, é uma pessoa de grande experiência e é um pragmático, certamente ele deve levar em conta que essas medidas só podem ser tomadas em último caso. Se você me indaga se há a possibilidade processual penal de se impor hoje o uso da tornozeleira, eu acho que sim. Mas acho que o Supremo Tribunal vai retardar o máximo possível para não gerar esse efeito político de multidimensionamento da credibilidade do ex-presidente. Agora, é claro, num dado momento, a depender do comportamento dele, sobretudo se acirrarem as tendências dele sair do território nacional, até porque é bom lembrar, Ricardo, não é só na Embaixada da Hungria que ele tem risco de conseguir abrigo, não. Há outros governos extremistas que poderiam acolhê-los e que têm embaixada em Brasília, por exemplo, El Salvador. E, por exemplo, o próprio Estado de Israel. O premier Netanyahu, a Argentina também, com Milei, bem lembrado, Thales. O premier de Israel decretou o presidente Lula persona non grata, daí para eles acolherem em asilo o ex-presidente Bolsonaro. Então, em verdade, o que a Polícia Federal tem que fazer hoje é patrulhar o acesso a essas embaixadas, que ela não pode entrar na embaixada, mas ela pode patrulhar o acesso, que é território nacional, e diminuir, portanto, o risco de uma evasão. Se isso se intensificar, será possível que o Supremo Tribunal Federal decrete uma prisão preventiva.